place with science. Repercuta. David Alexander DeHon Rowntree, mais conhecido como Dave Rowntree, tem seu nome, o seu lugar na história da música, sendo o baterista da banda inglesa Blur. Banda que se notabilizou ali durante os anos 90, aquele movimento do Britpop, aquele chamado renascimento, assim, ressurgimento de bandas inglesas no cenário mainstream, e que naquela época a gente tinha o domínio das bandas do movimento grunge, da cena grunge. O Dave Rowntree nasceu em Colchester, na Inglaterra, e começou sua atividade musical ainda em 88, perdurando até hoje, continua nativa. Além do Blur, outros projetos aos quais ele participou, nós temos o The Empire Square e também o The Ailerons. Na questão do estilo, a gente pode classificá-lo entre o Britpop, como eu já falei, o rock alternativo e o art rock. Além de bateria, também é percussionista. Ele nasceu em 64 e, além de baterista, também é advogado, animador e ativista político. Um dos motivos pelos quais eu estou gravando esse episódio. O recorte, como você já viu aí, é da trajetória do Dave Rowntree de baterista a candidato político. Após terminar a escola, ele ingressa no HND, que é o Higher National Diploma, na área do curso de Ciências da Computação, e ele também tem uma carreira como programador. Ele possui uma empresa chamada Nonomation e também trabalha com computação gráfica. E parte da trajetória política dele começa, ele já tem um histórico de ativismo, mas é possível destacar o ano de 2006, que é quando ele, em meio ao hiato do Blur, ele estuda para ser advogado e se forma. Um dos seus direcionamentos, ele se opõe à pena de morte e ele se engajou tanto nessa causa também, que fundou a Amicus, que é uma organização que oferece representação legal. Eles defendem pessoas que estão no corredor da morte nos Estados Unidos. E ele também é membro fundador da Future Artists Coalition. É uma ONG que busca preservar os interesses dos artistas em disputas comerciais, enfim, em contato com a indústria fonográfica nesse contexto da era digital, a questão de direitos autorais e o uso responsável e, é claro, o recolhimento dos direitos dos artistas em meio à era do streaming. Um pouco sobre o Blur. Banda que transita ali entre o rock alternativo, o Britpop, o art rock e o indie rock. A banda começou em 88, foi até 2003, teve um hiato, teve uma parada grande e voltou em 2009 e segue na ativa. Entre as gravadoras às quais foram afiliados, nós temos a Parlophone, a Virgin Records e também a Food Records. Entre seus integrantes, além do Dave Rowntree, nós temos o Alex James, o Graham Coxon e também o Damon Albarn. Ela foi formada em Londres e vendeu cerca de 10 milhões de cópias pelo mundo até o presente momento. E o Dave passou pelas várias fases do Blur, que eu quero detalhar um pouco aqui também, para falar um pouco sobre a trajetória artística dele também. A banda se chamava Seymour, e aí, assim que eles assinam com a Food Records, eles mudam o nome para Blur. O primeiro álbum sai em 91, chamado Leisure. Logo depois a gente tem o disco Modern Life is a Rubbish, de 93. E eles seguiram na ativa com bastante material durante esse início da banda. Isso porque um ano depois já saiu Park Life, onde talvez seja o maior estouro da banda, é onde a banda acontece ali. Um álbum que tem bastante hits, digamos assim. Hits dentro da possibilidade do Blur, que tem uma certa sofisticação, mas é um álbum importante. Tem músicas como Girls and Boys, To The End e End of a Century. So high,
Em 95, você vê que é emendado, né? A gente já tem The Great Escape. E em 97 a gente tem um álbum auto-intitulado Blur. Esse álbum, inclusive, é o que tem talvez a maior música do Blur, é que todo mundo conhece, e que tem uma bateria muito marcante, feita pelo Dave Rowntree, que é a música Song 2. Acho que uma das músicas mais reproduzidas, eu sei lá, acho que nos vídeos que eu mais vi, assim, de drum cover e tal, aquela levada de bateria do Dave. is alone. Satellites in every home. Yes, the universe soars here for everyone. Every paper that you read says tomorrow's your lucky day. Well, here's your lucky day. Em 99 a gente tem o álbum 13, outro que tem uma música que eu mesmo consumia muito na época da MTV. Nós temos a Coffin TV e também Tender. Depois disso, o Blur só volta mesmo em 2003 com o álbum Think Tank. Além, é claro, de vários registros ao vivo. E o Blur volta em 2009. O Dave Rowntree segue na banda, retorna. É exatamente esse período em que eu vou falar mais à frente sobre essa trajetória política dele.
Depois de um longo hiato, a banda retorna. A banda teve esse retorno em 2009, fizeram alguns registros ao vivo, tocaram em alguns programas importantes, mas depois tiveram novamente um hiato. E aí, quando resolvem voltar às turnês, em 2013, o Dave Rowntree era um dos integrantes que estavam afastados do mundo musical, exatamente por essa trajetória dele como advogado, né? E também almejando essa carreira política que eu vou falar daqui a pouco. Mesmo assim, o Dave retorna para a banda e em 2015 sai mais um álbum, The Magic Whip. No estilo do Dave, na tocabilidade, a gente pode destacar, inclusive, o estilo de outros bateristas de bandas que são referências para os caras. A gente pode destacar os Beatles, é claro, através da figura do Ringo Starr, os Kinks e bandas como Pixies e Pavement. Aquela coisa que, na minha opinião, transparece ser um alternativo. Mas só assim, alternativo na verdade seria a palavra exata, mas flerta com punk, com jeito de tocar punk, simples, mas alternativo também, e também, é claro, com carga de pop mesmo. No total, o Blur lançou 8 álbuns de estudo até o dia dessa gravação desse episódio do Repercuta. Recapitulando, o Leisure de 91, Modern Life is Rubbish 93, 94 Park Life e 95 The Great Escape. Blur sai em 97, 99 a gente tem o 13, 2003, um grande salto, sai o Think Tank e o último álbum deles, o mais recente, o The Magic Whip de 2015. Mas agora eu vou falar sobre o nosso personagem desse episódio com mais atenção sobre como é que o Dave Rowntree saiu de baterista. Ele continua baterista, na verdade, né? Isso além das outras atividades que eu já descrevi, mas como é que ele saiu da bateria para candidato político, para candidato a um cargo político, na verdade. Vamos lá. Em abril de 2007, o Dave Rowntree anunciou que era candidato a um cargo político pelo Partido Trabalhista Britânico. Até abro aspas para ele também. Ele disse na época: "Sou um membro ativo no partido há muito tempo e sempre participei de todas as atividades locais." Isso ele declarou ao jornal The Independent. Na época, a candidatura do Dave era tratada como muito difícil a possibilidade de ser eleito. As chances eram mínimas, porque ele estava concorrendo para uma vaga no conselho do município, na verdade, de Marylebone. E aí essa cidade, ela tem um perfil extremamente conservador, e como ele estava no Partido Trabalhista, era tratado como sendo improvável essa eleição. Vale lembrar também que o Blur chegou a apoiar o Partido Trabalhista nas eleições de 97. É interessante também perceber como tem um pouco de contexto histórico. Eu falei no início sobre as bandas do Britpop, as bandas que surgiram nos anos 90, e eu que ouvi muitas bandas, já ainda curto bastante várias bandas da cena. É interessante perceber como também havia, além do talento, além da musicalidade e dos caras estarem antenados ao que havia na época, não só na música, mas na arte de forma geral, havia também uma boa vontade, um estímulo, uma receptividade por parte do poder público de retornar aquele sentimento inglês, culturalmente falando. Isso havia na política. A gente pode muito bem falar sobre a presença do Tony Blair na época. A Inglaterra, inclusive, cedia a Eurocopa de 96. Isso tudo para gerar aquele otimismo de volta, o que é extremamente necessário para qualquer nação. Eu não sei se isso te lembra alguma outra coisa, algum outro lugar, mas é bem isso. E houve também aquele mapeamento do que estava acontecendo na cena musical. E é daí de onde surgem o Blur, o Oasis, por exemplo, o The Verve
e várias outras bandas que era chamada do Britpop, do Brit-Rock, o Radiohead, Suede, enfim, outras bandas que na época surgiram e que pavimentaram e que contribuíram para esse bem-estar social, enfim. Isso tudo é visto dessa forma e é assim que deveria ser mesmo. Para ter noção, inclusive, o poder público ele pegou bandas, artistas de classes diferentes, inclusive. Se você pegar o Blur, os caras vêm de origem universitária, de Londres, já o Oasis é de classe proletária, de Manchester, e mesmo assim todas as bandas se beneficiaram com isso, e na verdade o poder público também, para ter o mínimo, inclusive, de tranquilidade para poder governar e tentar arrumar as coisas. Outra candidatura do Dave foi para vereador em Londres, no bairro de Westminster, onde essas duas houveram as candidaturas, mas que de fato eu não encontrei se foi eleito para esses dois cargos. Ele admitia na época que, por estar no Partido Trabalhista, sofreria bastante uma competição ferrenha para conseguir esse cargo. Uma das propostas do Dave era combater a extrema pobreza em algumas regiões, em algumas localidades dos bairros mais ricos da Inglaterra. O próprio Dave se descrevia como um membro de longa data do Partido Trabalhista. Sobre esses bairros, eram os bairros, inclusive, onde a desigualdade social é mais acentuada, foi onde o Dave resolveu atuar. Para se ter noção, a Marylebone High Street é uma das ruas do bairro, o comércio mais exclusivista da cidade. Nem todo mundo poderia consumir produtos de lá, exatamente pelos altos preços. E na época, para se ter noção, 3 vereadores conservadores que eram oposição ao Dave acabaram conquistando vagas na região com muita maioria de votos, assim. E para se ter noção, do total de 60 cadeiras, os conservadores controlavam 48. Mas o Dave segue na sua trajetória política e em 2017 ele acaba conquistando um assento para o Partido Trabalhista nas eleições do Conselho do Condado de Norfolk, que é uma das cidades de lá. E ele acabou atuando nesse sentido de ajudar a aumentar a conscientização política entre estudantes. E, na verdade, acho que ele quis atacar ali a base, né, para que futuros cidadãos, jovens cidadãos, possam ter mais essa noção de coletividade, já que o pessoal de mais idade, os conservadores, eram muito mais difíceis de conscientizar. O Dave fez visitas a faculdades inglesas, a exemplo do Access to Music, na cidade de Norwich, conversando com alunos sobre música e política. O objetivo da visita dele era incentivar os jovens a votar nas eleições, levar os jovens para as urnas e, inclusive, estimular essa familiaridade e a importância do voto entre os mais jovens. Outro cargo importante que o Dave conquistou foi a sua eleição para a divisão da universidade em Norwich. Ele ganhou a maioria de votos, na verdade, com a diferença de 843 votos para o seu adversário mais próximo. Inclusive, era um conservador chamado Gary Walsh. Em Norwich, o que é interessante, encontrei até uma matéria falando disso, o que virou uma certa lenda urbana, mas que se provou verdade, era que o Dave, ele costumava ir nas ruas, pegavam algumas ruas do bairro, iam batendo de porta em porta para conversar com os moradores, para saber o que é que podia ser feito, colher as reivindicações da população. Só que para o público local era estranho, né? O tipo baterista do Blur chegou aqui em casa e então no boca a boca acabou virando uma certa lenda, porque teve gente que não recebeu ele também, esse espanto no início. E em um dos períodos em que ele estava fazendo essa atividade, foi logo no período em que o Blur estava para tocar no festival Glastonbury, que é um festival tradicional no interior da Inglaterra, o que era interessante, né? Aquela estrela lá que ia tocar no palco também estava ali, levando a vida quanto cargo político, né? Ocupante de uma cadeira na política e conversando com parte da população. Isso acontece com mais força em 2011. Uma das matérias que eu encontrei até fala sobre o Dave Rowntree faz exatamente isso em sua ala do Conselho do Condado, batendo em portas e ocasionalmente sendo reconhecido como músico que 2 vezes encabeçou Glastonbury. Lançou 6 álbuns consecutivos número 1, isso na época a gente ainda tinha os álbuns do Blur, é claro. Ganhou 5 Brit Awards. O Blur é outra banda que se beneficiou bastante do espaço que a MTV proporcionava. Também foi premiado como melhor grupo uma vez, melhor álbum e o single do ano, além de ter tocado em grandes festivais e arenas no mundo todo. Entre os problemas que o Dave encontrou no contato com a população enquanto vereador de Norfolk, o trânsito, assistência social e também a educação. Roar like lions, cry like lambs. You roar like lions, die like lambs. You roar like lions, you cry like
O Dave anunciou em 2022 o seu primeiro álbum solo, intitulado Radio Songs. O álbum conta com 10 faixas e ele deve ser lançado, a previsão de lançamento é para 20 de janeiro de 2023. Entre as músicas de trabalho se destacam a Devil's Island e também a London Bridge. O Dave, como eu contei, foi eleito para Norfolk pelo Partido Trabalhista Inglês em 2017. O seu mandato foi até 2021. Uma análise interessante que vi, uma espécie de crônica que encontrei e que é interessante de trazer essa análise para cá, abrindo aspas: normalmente você o encontrará escondido atrás de meia dúzia de tambores. Hoje o baterista do Blur, Dave Rowntree, está cercado por 7 ou 8 militantes trabalhistas, alguns milhares de panfletos políticos e várias pilhas de envelopes. Há desvios na carreira e há reviravoltas na carreira, mas a decisão de Rowntree de colocar sua música em segundo plano e concorrer ao parlamento constituiu por sua própria admissão. Segundo ele mesmo, foi uma crise de meia-idade, inclusive descreve o momento entre banda e política, quando ele tomou essa decisão. Vou abrir aspas mais uma vez. Ele fala: houve uma separação bastante documentada na banda. Eu estava fazendo 40 anos e estava passando de não ter tempo nenhum para ter bastante tempo livre. E aí eu comecei a acordar com aquela sensação de angústia às 4 da manhã, achando que tinha desperdiçado a minha vida. Eu tinha que fazer algo sobre isso e então comecei a aparecer no Partido Trabalhista. No material de campanha do Dave, no conteúdo, havia mensagens específicas para as pessoas dependentes de drogas, também os sem-tetos. E uma das frases marcantes era: meu nome é Dave Rowntree e além de ser baterista da banda Blur, sou seu candidato trabalhista local. Inclusive o Dave chegou a revelar os problemas, os excessos da vida de estrela do rock, mas sendo esse ponto inclusive tratado como corajoso por opositores, porque normalmente uma pessoa que se candidata, ela tenta passar ao máximo a sua integridade, e é uma pessoa que praticamente não transparece ter erros. Mas o Dave escolheu pela franqueza. Sobre o feedback e a sua candidatura, o Dave falou que tanto recebeu mensagens positivas e outras contestadoras. Coisas do tipo: como ousa? Isso é um insulto, eu nunca votaria num músico. Uma das críticas do Dave, ele mesmo chegou a falar: os políticos têm que tentar se apresentar como pessoas comuns, mas você precisa fazer isso de uma maneira que o faça parecer menos idiota. Cínico, isso soa cínico no fim das contas, eu já vi isso várias vezes. O próprio Tony Blair era criticado nesse sentido pelo Dave, por ser um exemplo, segundo ele, sobre esse modo operandi de candidato político. O próprio poder público na Inglaterra começou a chamar esse movimento de bandas dos anos 90 como Cool Britannia, o que não pegou bem, que foi tratado com desdém pelos artistas que estavam envolvidos. Os artistas se sentiam desvalorizados dessa forma e o Dave é um desses que tem essa opinião. Mais algumas informações sobre o Dave. Ele é o membro mais velho do Blur entre os integrantes, banda inclusive que não teve nenhuma mudança de formação até hoje. Ele também foi influenciado muito pelo seu pai, que trabalhou durante 40 anos como engenheiro de som da BBC, e também sua mãe, que tocou na orquestra de Londres. Ele chegou a tocar gaita de Foley por um tempo, antes de se apaixonar pela bateria. E uma curiosidade é o modo com que ele começou a tocar, um, entre aspas, método de se tocar bateria pelo qual ele passou. Ele teve um professor que era escocês. Esse professor colava uma moeda de 6 pences, que é a moeda de lá, na pele do tambor. Ele atrapalhava o Dave, afastando a cabeça dele para que ele errasse o centro dos tambores. O Dave também frequentou algumas aulas de jazz, que curiosamente eram ministradas pelo pai do guitarrista do Blur, o Graham Coxon. E foi com o Graham também que ele formou outras bandas antes do Blur, ainda em Colchester. Uma delas é o Edelweiss, eram bandas underground. Outras bandas que o Dave também tocou, eu posso destacar o The Curious Band e o Hazelden and the Carpenters from Hell. Dave Rowntree é vegetariano, chegou a militar também nessa causa durante um tempo, mas acabou sofrendo um pouco de desnutrição, não se adaptou ao modo de vida. Durante algum tempo ele era visto como moicano punk, na época que se mudou para Londres e que começou a morar por lá. Chegou a morar na França também, e lá ele tocava em clubes menores, em casas noturnas. Ele se juntou também à banda Circus, que é na verdade uma espécie de embrião do Blur, em 88, ao convite do Damon Albarn, e depois os outros integrantes entraram também, o Graham e o Alex James.
Eu falei no início do episódio que a banda se chamava Seymour, mas esse nome de Circus ainda era antes da Seymour, é lá atrás mesmo. O Dave se divorciou da sua esposa, mulher canadense, e depois engatou outro relacionamento com Michelle DeVries. E o interessante é que o Blur foi uma das primeiras bandas no mundo a ter um site, isso em 95 ainda, a gente tem que lembrar o contexto histórico, muito pelas mãos do Dave, que é programador e logo projetou. Ele também se envolveu em composições de trilhas sonoras para filmes e também TV. Algumas das suas obras, White Island, de 2016, o Mofará, Noise Mile, também de 2016. Em 2018 ele trabalha no After the Screaming Stops e em 2008 ele toca bateria na trilha sonora do Easy Virtue. Ele também é um cara entusiasta do conteúdo produzido por DJs no Reino Unido, na Itália e na Espanha. No começo de 2010, ele apresentou um programa semanal na rádio XFM, e onde ele tocava uma rádio como playlists, assim, ele tocava o que ele curtia, o que ele indicava. E também chegou a apresentar o chamado The Dave Rowntree Show no Spotify. Como falei durante o episódio, ativista do Partido Trabalhista, foi candidato em 2007, 2008 e 2010 e atuou como conselheiro trabalhista em Norfolk de 2017 a 2021. A Nonimation, que é a sua empresa de animação, não existe mais, ele fundou em 99. Um dos jobs dele foi uma animação para o projeto Beagle 2. Também fez animações para MTV, para também o The South Bank Show e também o The 11 O'Clock Show. É a primeira série de animação interativa do mundo e é a Empire Ski. Foi dirigida pelo Dave. Essa série inclusive foi indicada ao BAFTA e estreou na TV em 2005 e foi lançada em DVD posteriormente. Já a banda The Ailerons, da qual eu falei também durante o episódio, ela tá parada desde 2007. Dave Rowntree também é um dos fundadores do que agora é um extinto selo de desenvolvimento digital chamado Transistor Project. Em 2015 e 2016, ele organiza o Star Boot Sale, que é um leilão de recordações de celebridades para arrecadar fundos para clínicas de saúde de refugiados na Jordânia. Tá aí mais uma ação que comprova o ativismo legítimo do Dave Rowntree. Ele também tocou bateria para a banda Fat Lees em um álbum de tributo a Gary Numan e numa faixa chamada We Have a Technical. Ele também tocou bateria na banda ao vivo do Graham Coxon, quando ele fez carreira solo, né, no verão de 2000. O Dave foi eleito em 2017, como eu falei, mas 4 anos depois, em 2021, ele decidiu não tentar reeleição por conta da pandemia do Covid-19. Em Norfolk, ele sucedeu o colega Bert Bremer. Em seu próprio site, o Dave declarou que a pandemia do coronavírus o deixou incapaz de fornecer à sua comunidade o nível de serviço que ele gostaria. Ele até escreveu: depois de muita reflexão, decidi não concorrer à reeleição para o conselho do próximo ano. A pandemia tornou a vida muito difícil para todos. Como muitas pessoas, moro com um familiar vulnerável, então tive que passar grande parte do ano protegendo. Uma das coisas que também ajudou para que o Dave não tentasse a reeleição são as suas críticas, inclusive, a como o governo conservador lidou com a pandemia. Ele disse: foi uma alegria e um privilégio representar os residentes da aula universitária. Fiz amizades que durarão a vida toda. Espero que quando tudo isso acabar eu possa voltar a me envolver de alguma forma. Voltando para os projetos, o Dave também contribuiu com o Gorillaz tocando bateria no primeiro álbum, inclusive. Ele também aparece no documentário da banda em 2008, chamado Bananas. O baterista original do Gorillaz é o Cass Brown, e ele mesmo chegou a revelar que várias das músicas do álbum de estreia do Gorillaz tinham a bateria de Dave, que foram sampleadas e cortadas para serem utilizadas ali no primeiro álbum da banda. Ou seja, o Dave também tem influência em mais esse projeto. E na animação, o Rowntree também produziu sua própria série animada para o Channel 4 do Reino Unido, chamada Empire Square, em 2004. E a lista não para. O Dave também lançou outra animação chamada Super State em 2021. Em 2018, ele aparece no videoclipe de uma música de um dos integrantes do Gorillaz, um dos colaboradores, é a banda chamada Slaves. O Dave foi eleito na época com 59% dos votos válidos. Dave Rowntree também tocou percussão
com seu pai na Colchester Silver Band. As aulas de jazz que ele teve foi na região de Landermere. O interessante também é sobre a missão Beagle 2 que eu falei, que aconteceu em Marte. Teve importância, inclusive politicamente, para a Inglaterra. Ele se envolveu na missão Beagle 2 Mars, que contou com a atuação da Agência Espacial Europeia, anunciando inclusive a primeira missão planetária. Eles chegaram a inserir um robô, aquelas ações que eles enviam um pequeno robô para explorar. E o Ron Tree se juntou ao colega de banda, o Alex James. Eles se envolveram numa turnê nos bastidores do Centro Espacial da NASA em Houston. Participaram, né? Estiveram por lá com os pesquisadores espaciais que trabalham nessa indústria e acabaram se comprometendo em apoiar a missão Beagle 2. E na época foram necessários 25 milhões de libras. Eles não tiveram total apoio, mas eles tentaram e foram ativistas nessa causa, nessa missão. Ao se juntar com essa equipe do Beagle 2 em 98, nessa área mais de relações públicas, eles conseguiram apoio do artista Damien Hirst e também de alguns integrantes da indústria e alguns outros financiadores. E aí o governo da Inglaterra e a Estação Europeia Espacial concordaram em financiar o projeto. Foi chamado de Missão Mars Express, lançada em junho de 2003. E aí uma curiosidade é que o Beagle 2 ele carregava uma música escrita pelo Blur para ser enviada para Marte, para anunciar a chegada do robô por lá. E além disso, o robô também contava com a câmera para poder fotografar. Resultado, o Beagle 2 perdeu o contato com a Terra, mas foi visto na superfície de Marte 10 anos depois pela Agência Espacial do Reino Unido em algumas imagens que foram captadas. E aí nessa época o Ron Tree acabou declarando que da mesma forma que Damien Hirst conseguiu a primeira arte em Marte, nós conseguimos a primeira música em Marte. É mais uma curiosidade, mais uma ação do Ron Tree muito facetado, consciente e antenado com várias áreas da vida moderna, da vida civilizada. A música da banda Slaves, a qual o Ron Tree aparece no clipe, é a canção Shock Hold. Eu falei do podcast que ele tem também no Spotify, e a primeira temporada, por exemplo, conta com 6 episódios. Dentro da composição de trilhas sonoras, um destaque é a trilha para o documentário Bros, de 2018, Bros After the Screaming Stops. E também a série de ficção científica que é da Netflix, The One, isso em março de 2021. E nos anos 90, o Ron Tree teve problemas com drogas, como o uso de cocaína e também álcool. Ele parou de beber em 93, inclusive tendo uma ocasião em que houve bastante excesso quando ele estava junto com alguns membros da banda Sixes and the Bunches. Sobre a cocaína, um incidente público que aconteceu foi em 2003, durante a entrevista de TV do Blur, inclusive, para o programa Much Music. O Ron Tree foi visto insultando e intimidando fisicamente o apresentador canadense Nardwuar durante toda a entrevista. Posteriormente ele se desculpou, tendo feito isso várias vezes, inclusive, por conta desse comportamento, e admitiu que estava sob efeito de entorpecentes. Em 2007, ele declarou que parou de usar e que estava se recuperando e se mantendo limpo. Ele também se envolveu com o conselho da instituição de caridade que faz campanha para fomentar as políticas antidrogas, chamada Release, também vinculada, é claro, ao tema da saúde pública. O Dave também se candidatou em 2007 e 2008, cargos no Conselho de Westminster. Nessas 2 vezes ele acabou perdendo, mas aí não desanimou e seguiu militando, seguiu na vida política até ser eleito em 2017. Sobre os outros integrantes da banda, o Dave destacou que nunca pediria ao pessoal para fazer campanha para ele. Ele mesmo chegou a dizer: se as pessoas estiverem interessadas e oferecerem ajuda, eu as aceitaria com gratidão, mas não é para todo mundo. Ele disse isso logo quando foi eleito vereador em Norfolk. O Dave fez parte entre as histórias de sucesso nas eleições locais para o Partido Trabalhista, partido esse que perdeu mais de 350 cadeiras e o controle de 11 conselhos.
Essa foi um pouco da trajetória e dessa história política do Dave Rowntree, ele que é baterista do Blur e que saiu de baterista a candidato político. Na verdade, ele é as duas coisas e assim segue. Inclusive, esse assunto toca em coisas que eu vivo falando aqui no Repercuta. Nós somos muito mais do que baterista, do que percussionista. A gente tem camadas e todas essas camadas, na verdade, fazem quem a gente é. Influem, inclusive, nas decisões que a gente toma criativamente. E foi pensando nisso eu quis gravar esse episódio do Repercuta Podcast e me coloco dentro desse contexto também. Sobre o Blur e sobre o Dave, eu lembro que na época da MTV eu via muitos clipes. Não achava um baterista, de fato não é um baterista virtuoso, é um baterista muito mais do groove, que toca muito mais pra banda. Mas que tem um jeito meio cool de tocar, sabe? Uma coisa meio blasé, digamos assim. Mas que, na minha opinião, tem carisma também. E engraçado que o visual dele, ele nem parece um artista no que a gente tá acostumado com, né? Não é tão descolado. Eu vi até entrevista dele falando disso também, que ele, tipo, me viste do mesmo jeito como eu vou tocar e eu vou militar, digamos assim. Parece muito mais aquela pegada de programador mesmo. Eu tô sendo aqui, me atendo ao estereótipo, mas aquele cara com cara de quem é estudioso, que a gente se acostuma, né? E assim, com jeito comum, sabe? Óculos, aquele visual comum. Ele parece uma pessoa comum, assim. Isso, inclusive, coincide muito bem com a estética do Blur. O que é interessante, parece uma coisa jogada, mas não é. Quando você vê no contexto da banda, faz todo sentido. Das músicas da banda que eu consigo lembrar de cara, que eu curtia muito, eu já citei algumas antes, mas a Coffee TV, eu curtia muita timbragem na época da There Is No Other Way, Song 2, o grande hit, Tender, eu lembro bem também. Girls and Boys eu não curtia muito, mas tem aquela vibe meio que com influências do acid house, aquela coisa mais para as baladas também. For Tomorrow é outra música que eu lembro de ter tocado bastante. Chemical World, eu curtia muito também o clipe dela, na época da MTV. A Country House, eu já não gostava tanto. Algumas coisas não eram tão pop assim, né? Como eu falei, tinha uma pegada meio sofisticada, meio lado B às vezes, assim. Mas que dialoga bastante com a vibe de Londres, a vibe das bandas londrinas. E o último álbum também, o The Magic Whip, é um álbum também muito bem feito, muito com timbragens que agradam e que é interessante de perceber as escolhas criativas da banda. Sobre equipamento, o Dave usa as baterias Yamaha, normalmente em material de birch, a madeira da bateria. E nos pratos, ele costuma usar Sabian. Sobre o set, aquele set básico de 7 peças, bumbo de 20, tom de 12, 14 e surdo de 16, 2 ataques, 16 e 18 e uma condução de 20, além do chimbal de 14. Esse é um pouco da trajetória e da bagagem do Dave Rowntree, tanto na música como na política. E aí você já sabe, né? A gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Um abraço, povo, até mais.